Ah, não. Começou a gravação. Então, são 20 horas e 2 minutos, 14 de abril de 2026. Hoje é terça-feira. Estamos aí na nossa segunda web para a disciplina Logística e Distribuição. Hoje a gente vai dar continuidade ao material. E para que eu não me alongue muito nesse compartilhamento do material, deixa eu retomar de onde a gente pausou na aula passada, tá? Para que aí a gente já possa iniciar. E à medida que a aula for acontecendo, fiquem à vontade aí para tirar dúvidas, fazer perguntas, trazer contribuições aí das suas experiências acadêmicas, experiências produtivas, tá bom? Então, a gente está em um período de contextualização política e econômica, né, geopolítica e econômica, que tem fortalecido muito, né, essas discussões sobre as cadeias de suprimento, sobre a atividade logística. Essa semana, hoje começou em São Paulo a Intermodal para a América Latina, que é uma grande feira aí de soluções logísticas que reúne vários players do mercado para discutir, né, quais são as soluções, quais são as boas práticas, principalmente nesse ambiente geopolítico aí, o que é que está se discutindo, quem serão os participantes, as empresas, o que é que elas estão oferecendo, e também nessas grandes convenções, busca-se aí a oportunidade de trocar experiências, de criar novos laços e novas negociações. A Intermodal começou hoje, e a Intermodal para a América do Sul, né? Começou hoje com essas discussões. Claro que esse ambiente geopolítico de guerra, ele ficou na discussão, ele entrou nesse debate, e a gente vai aí acompanhando o que a gente pode trazer dos resultados, né, desse grande congresso aí de discussão para o mercado logística dentro do Brasil e para toda a América Latina, né? Uma vez que a gente fica discutindo aí como é que as cadeias de suprimentos estão se comportando nesse período aí de tensionamento, né? Então, reforma tributária, que vem acontecendo, que também vem mexendo, ano eleitoral, no nosso caso aqui no Brasil, essas questões da geopolítica, China, Estados Unidos, Irã, Israel, e os outros países também que vão aí sendo impactados, né, gente? Então, é um panorama, assim, que vem buscando quais são as tendências, o impacto direto no ambiente de negócios aí, com esses custos logísticos, a matriz energética que está sofrendo aí com a alta do petróleo, tudo isso tem conexão direta com essa disciplina, né? Faz esse link direto. Então, na última aula, eu falei para vocês, gente, se atualizem, busquem informações, verifiquem esse grande celeiro que é o mundo, né, nas suas relações geopolíticas, tá bom? Então, confirma para mim, por favor, se a tela está projetando para vocês. Foi o ponto de parada nosso semana passada. Só dá um ok aí, por favor. Perfeito. Valeu, Ju. Valeu, Jusilene. Então, seguindo aqui, gente, na aula passada, a gente iniciou esse bate-papo, né, falando sobre logística e distribuição, e a gente viu aí os primeiros conceitos sobre logística, né? Então, eu posso definir que é esse processo que movimenta insumos dentro das várias etapas de uma cadeia produtiva. E esse conceito, ele foi sendo amadurecido, ele não é um conceito recente, mas é um conceito aí que está presente nas atividades produtivas da humanidade, independente do seu recorte temporal. E aí a gente viu, dentro do período de Revolução Industrial, que... Oi, Ju. Jusilene, quer falar? Não, não vai falar? Então, deixa eu só colocar aqui tirar o ruído, tá bom? Então, a gente viu que esse conceito, ele foi se aperfeiçoando, e essa atividade de logística, né, que é levar a mercadoria no ponto certo, no local certo, no tempo certo, na quantidade correta, se foi se aperfeiçoando à medida que as atividades produtivas da humanidade foram ficando mais sofisticadas, com o uso de mais recursos, de equipamentos e principalmente de todo esse suporte
tecnológico que a gente foi aí encontrando. Então, a gente parou aqui nessa tela. O próximo conceito que a gente vai trabalhar é o próprio conceito da supply chain management, né? Então, uma vez que a logística é uma atividade, é um processo dentro dessa cadeia produtiva, a supply chain management é um conceito que foi ficando mais robusto, foi ficando maior, à medida que essas atividades foram ficando mais complexas. Então, essas cadeias de fornecimentos, elas foram ficando maiores, elas foram ficando mais robustas e o fluxo de informações que circula dentro delas também foram aumentando aí nesse tráfego de informações. Então, eu trago aqui uma ilustração breve e básica de uma supply chain da indústria de laticínios. Claro que é algo muito ilustrativo, tá, gente? Vou só voltar porque a caneta não está ativa. É algo muito ilustrativo para finalidade didática mesmo. No dia a dia, isso torna-se ainda mais complexo e profundo. Então, a gente vem aqui, olha, se o meu produto final são os derivados de leite para que seja entregue ao consumidor final, no ponto de venda, eu vou voltando os elos dessa cadeia produtiva para identificar onde é que esse produto logístico é concebido. E entenda que dentro desses elos, estou tendo a atividade de manejar mercadoria, ou seja, a logística ela vai se fazendo presente, já que a logística é essa atividade de fazer essa integração, né? Esse fluxo, esse processo de organizar e movimentar produtos, matéria-prima, insumos, seja lá quais forem necessários dentro das várias etapas da cadeia produtiva até chegar ao consumidor final aqui. Então, a indústria da cadeia de laticínios, ela tem a sua origem no ambiente animal. Então, esta matéria-prima, ela está aqui, na sua origem primária mesmo, né? Lá na pecuária, na sua atividade basilar. Só que essa atividade basilar, eu vou precisar de insumos, a minha caneta desconectou de novo. Eu vou precisar de insumos, só um instante. Eu vou precisar de insumos medicamentosos, eu vou precisar de alimentos, eu vou precisar do próprio território, né? Então, aqui estão os insumos medicamentosos. Eu também vou precisar dos profissionais da medicina veterinária que vão cuidar desse rebanho. Então, eu vou precisar da alimentação para o animal. Então, eu vou acionar outra cadeia de fornecedores, que são os fornecedores de grãos, os fornecedores de ração animal. E aqui, mais uma vez, eu vou ter essa movimentação de materiais, de mercadorias e o transporte também acontecendo. Né? Então, aqui, o tempo todo, eu estou com esse fluxo, com essa movimentação. Então, eu vou precisar fazer um cultivo desse território, dessa terra, para que esse animal ele seja criado. Né? E, a partir disso, eu vou começar o meu processo de extração dessa matéria-prima, desse meu insumo. E a partir disso, gente, a depender do elo da cadeia produtiva que eu esteja, esse elo ele vai sendo ampliado. Então, esse produto ele vai ser transportado em um transporte logístico específico, que vai ser levado para a cadeia produtiva. De lá, diversos produtos vão ser industrializados, e aí eu tenho todos os derivados da indústria de laticínios, como queijos, leites, manteigas, iogurtes e todos os seus derivados, tá bom? Isso vai para centrais de distribuição, grandes complexos logísticos, que hoje em dia, cada vez mais, existem esses hubs concentradores, como é a cidade de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, em que você tem grandes centros de distribuição para concentração de centrais de abastecimento. Tem o Hub da Natura, por exemplo, lá em Cajamar. E o que são esses hubs concentradores? Você vai concentrar a grande parte do seu estoque, do seu processo de produção ali, estoque em sua maioria de produtos acabados ou de insumos para essa produção, mas você também vai escoar isso para os seus outros pontos de distribuição do seu mercado consumidor.
O objetivo é você ter custos logísticos cada vez mais enxutos, processos cada vez mais concentrados, mas você também precisa fazer essa fragmentação, essa distribuição para o mercado consumidor. Porque quando se está se falando de cadeia de suprimentos, duas perguntas são basilares. Em que posição eu estou? Ou seja, qual é a minha posição dentro da cadeia de suprimentos? Eu estou mais próximo do consumidor final, e aqui eu vou anotar CF, tá? Eu estou mais próximo desse consumidor final, ou eu estou mais próximo da minha cadeia de fornecedores? Por que isso importa? Porque dependendo dessa sua posição, você vai ter que entender quantos fluxos, quantos elos dessa cadeia de suprimentos ainda precisarão ser conectados. E aí observa as setas, né? Eles estão o tempo todo conectando-se, eles vão ser conectados para que você possa fazer esse seu alcance ao seu mercado consumidor. Então, sintetizando, esse grande complexo aí da cadeia de suprimentos nada mais são do que a gestão integrada dos diversos elos da cadeia produtiva que precisam estarem em sinergia, em sintonia, para agregar valor ao consumidor final, para entregar um produto de boa qualidade, bem desenvolvido, bem estruturado, com segurança, no tempo certo, no local que esse consumidor deseja, seja através de compra física presencial, seja através de compra eletrônica, para que esse consumidor ele faça essa aquisição do produto ou do serviço, em sua maioria produto, né, já que a gente está falando de cadeia de suprimentos, para que esse consumidor possa tomar sua decisão de consumo. Então, a gestão da cadeia de suprimentos, ela tem como peça central, sim, o consumidor. Precisa entregar mais valor para esse cliente. Quando estou falando de entregar mais valor para esse cliente, é porque ele vai pagar um preço e naquele preço ele quer receber de volta benefícios, vantagens. E aí esses benefícios, eles são múltiplos, né? Ele quer conforto, ele quer praticidade, ele quer pontualidade, ele quer prontidão, né? Então, tudo isso está aí envolvido e inserido nessa gestão integrada da cadeia de suprimentos. Então, a gente pode afirmar que a atividade logística ela está inserida, é ela que faz, é ela que dá a liga, é ela que conecta todos esses elos da cadeia de suprimentos, tá bom? Então, tudo isso é importante e a globalização trouxe novas configurações para essas cadeias de suprimentos. E o processo de globalização ele começa no século XX. Tem literatura que traz para a gente que a globalização começa lá na década de 80, tem literaturas que traz para a gente que essa globalização já começa no mundo pós-guerra. Então, isso vai de acordo com o contexto de sociedade. Para nós, a sociedade brasileira, é nítido que essa globalização ela começa ali na década de 1990, com algumas decisões de políticas protecionistas que existiam dentro da economia brasileira e que o então presidente Fernando Collor derrubou para atrair grandes empresas internacionais, né? E essa mudança nas políticas alfandegárias faz com que a gente comece, enquanto comportamento consumidor, a conhecer outras marcas, a começar a conhecer outros produtos, já que não apenas a indústria nacional poderia ofertar produtos e serviços. Quando a gente estuda economia, a gente vê, né, as vantagens e as desvantagens, os prós e os contras que isso trouxe para a economia. Mas o fato é que é um dado real, é um dado que existe e faz parte do nosso fluxo de aprendizado, não apenas enquanto estudantes de administração, mas enquanto consumidores também é muito importante compreender isso, tá bom? Então, essa é uma ilustração bem básica, clássica e didática para que a gente possa compreender a complexidade da cadeia de suprimentos. E isso nas várias indústrias, né? A indústria de petróleo
tem suas milhares de complexidades. A indústria alimentícia tem suas milhares de complexidades. A indústria automobilística, de bens de consumo duráveis, de bens de consumo não duráveis. Então, são muitas as atividades dentro dessas cadeias produtivas. Então, o que a gente tem visto aí nesses últimos dias, ou nesse primeiro trimestre aí, do ano de 2026, né? Esse choque geopolítico tem agravado muito as cadeias de suprimentos que estão sofrendo muitos abalos, porque os fornecedores eles estão espalhados pelo mundo, e aí você tem aumento dos custos logísticos de frete, do transporte marítimo, do transporte terrestre e do transporte aéreo. Você também tem o aumento dos custos da matriz energética, né? O petróleo é uma matriz energética. Você tem essa ruptura dos fluxos críticos das cadeias de energia, fertilizantes, metais, eletroeletrônicos, e também começa essa discussão de cadeias produtivas mais eficientes, mais enxutas, mais próximas. Principalmente se discute muito hoje em dia essa necessidade de trazer as cadeias de suprimentos para mais perto do processo de produção, né? E aqui eu volto, ó, lembra, né? Eu estou mais próximo do meu mercado fornecedor, quem me abastece, ou eu estou mais próximo do meu mercado consumidor? O que que isso interfere? Interfere na tomada de decisão e na minha matriz de custo. Se vai ficar mais caro ou mais barato? O meu fornecedor está vindo de onde? Meu fornecedor vem de Manaus. Eu estou no Rio Grande do Sul. Então, o fluxo do trânsito dessa cadeia de suprimentos vai implicar mais tempo, vai implicar mais processos, vai implicar mais pessoas, mais recursos. E como é que eu preciso desenhar isso para ser mais eficiente? E quando eu estou falando de eficiência, né, é um conceito que a gente vai repetir muito, e a gente repete muito na gestão. Eu preciso entregar objetivos com o menor desperdício de recurso possível, tá? Então, essa cadeia logística que alimenta a cadeia de suprimentos, ela precisa ser integrada e ela se divide em 4 etapas. Aqui eu tenho a etapa da logística de suprimentos, né? Que aí é a logística de entrada, que envolve as relações fornecedor-empresa dos principais insumos. Aqui estão, de fato, as matérias-primas. É aquela laranja que foi colhida na fazenda no interior de São Paulo, no interior da Bahia, para poder entrar dentro da indústria e fazer todo o processo produtivo de produção de suco e de todos os outros produtos derivados dessa laranja. Tá claro? É aquele tomate que foi plantado no interior do estado de Goiás, do estado de São Paulo, e que foi colhido e foi distribuído na indústria para fazer produção de extrato de tomate, molho de tomate, tomate em conserva, ketchup e todos os outros produtos desdobrados aí dessa matéria-prima. Então, é a logística de suprir a indústria. Eu vou ter essa relação direta aí com os meus fornecedores. Lembra, né? Nesse momento é um leite que está sendo que está sendo produzido no rebanho em uma fazenda no interior da Paraíba e que eu vou precisar fazer essa coleta desse leite para levar para a indústria de sorvete no interior do estado do Mato Grosso. Então, são essas avaliações que eu vou fazendo, tá? Eu tenho a logística de produção. A logística de produção é exatamente essa conversão da matéria-prima em um produto acabado, né? E aí eu já trouxe algumas citações, alguns exemplos, mas é o algodão que é plantado e é levado para a indústria têxtil para ser transformado no fio, para ser transformado numa peça de tecido, que vai depois abastecer a cadeia da indústria de confecções, né? Porque a indústria de tecelagem e a indústria de confecções são distintas. Então, vai ser para o polo de confecções de São Paulo para vender as roupas no Brás, ou vai ser no polo de confecção do Agreste de Pernambuco
para abastecer toda aquela cadeia de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru. Ou vai ser dentro do Ceará, em toda a cadeia da indústria têxtil também, que abastece aquela região. Então, a logística de produção é isso. Eu vou fazer essa conversão da matéria-prima em produto acabado, tá? Então, é outra grande cadeia complexa. A logística de distribuição, eu vou pegar esse produto acabado e levar ele para as centrais de distribuição nessa relação com o consumidor final. Quando eu falei do Hub da Natura, em Cajamar, região metropolitana de São Paulo, é exatamente isso. Quais são as fábricas da Natura no estado de São Paulo que estão produzindo tudo, seu mix de produtos, né? Perfumes, sabonetes, hidratantes, maquiagens, e está pegando esse produto acabado, reunindo esse grande produto num grande volume de pacotes, e está levando isso para esse hub, para esse concentrador. E aí esse hub tem a missão e a função de fazer essa distribuição desses produtos para as consultoras de venda Natura, para que isso chegue até o consumidor final, tá? Então, é essa relação de fornecedor, distribuição e consumidor final. E, por fim, não menos importante, uma atividade da logística integrada que ainda está lenta para acontecer. Alguns setores produtivos estão mais maduros, outros nem tanto, mas busca-se aí cada vez mais implementar a logística reversa, que é exatamente essa logística da volta do produto após seu ciclo de vida. Todo produto, ele é desenhado para ter um ciclo de vida. E aí esse ciclo de vida é o tempo em que ele entrega as suas funções, seus atributos, né? Os nossos telefones celulares, por exemplo. Então, a gente faz a compra do telefone, mas aquela bateria ela tem um ciclo de vida útil. Ela vai ali durar 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses aproximadamente. O próprio sistema operacional do aparelho do telefone também começa a ficar mais lento. Então, isso faz com que esse produto ele entre no ciclo de decaimento. Então, ele fica mais lento, você começa a ficar sem memória, você começa a ficar sem espaço de armazenamento físico. E se você não é adepto de utilizar a nuvem para armazenar suas fotos, seus arquivos, você começa a ficar com o aparelho travando muito, e isso tudo interfere no desempenho. É o aparelho, o produto, dando sinais de que o ciclo de vida dele está chegando ao fim. Isto, né, acontece diariamente dentro da indústria de bens de consumos duráveis. Os produtos eles já vêm com um ciclo de vida determinado. A partir deste momento, a gente precisa pensar na logística reversa, que também faz parte aí desse elo da cadeia de suprimentos, tá? Mas, como eu falei, alguns setores produtivos eles já estão implementando isso muito mais lentamente, né? Por exemplo, a indústria do eletroeletrônico. Quantos de nós já fez o descarte efetivo e consciente dos nossos eletrônicos que não estão mais sendo utilizados, né? Os nossos smartphones que foram ficando obsoletos, um notebook que quebra, um computador que quebra, uma televisão que quebra. Então, o que a gente está fazendo com esses produtos que perdem aí a sua utilidade? A logística reversa seria essa solução. Mas ainda há muito que se discutir, se amadurecer e, de fato, implementar. O primeiro ponto, o primeiro gargalo, gente, é que eu preciso do consumidor. Eu preciso querer colaborar com essa prática. Eu preciso querer levar o meu produto, que eu não estou usando mais, a uma central de coleta, para que esse produto seja descartado adequadamente, tá? Então, essas várias etapas dos ciclos de produção, eles vão aí sendo amadurecidos, tá certo? Então, quando a gente está falando de logística e distribuição, a gente está falando dessa reunião, dessas duas atividades produtivas dentro da gestão de uma organização. E aí eu trago alguns exemplos para vocês, para a gente ilustrar, amadurecer e ampliar essa discussão, né? Quando é que a gente está falando de cadeia de suprimentos, quando a gente está falando da atividade logística.
Aqui, ó, notícia da semana passada. Aliás, 15 dias atrás, né? 24 de março, 20 dias atrás. 24 de março de 2026. E aí fala, Nordeste é a nova frente para centros logísticos. E aí a descentralização dos galpões visa a superar gargalos de infraestrutura e ficar mais próximo do consumidor final. Olha aí, lembra que eu falei isso alguns slides atrás? Gente, isso não sou eu que estou criando, não. Isso foi, de fato, um amadurecimento dos setores produtivos. Eles, uma hora, eles precisam decidir. Eu vou ficar mais perto da minha cadeia de abastecimento dos meus fornecedores, ou eu preciso me aproximar mais do consumidor final. Tanto um quanto o outro tem suas estratégias, seus objetivos, suas vantagens, suas desvantagens. Isso vai, essa decisão ela é diretamente influenciada pelo que a empresa quer. Quando a empresa decide abrir uma central de distribuição na região metropolitana de Salvador, tem objetivos ali alinhados, né? Estou no Nordeste, mas bem mais próximo ali do Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, mas eu também quero me posicionar mais próximo do meu mercado no Nordeste, então, para cima, né? Sergipe, Alagoas, Pernambuco e os outros estados que vão. Então, isso tem relação direta com a tomada de decisão, tá claro? Então, aí, olha, a reportagem fala: não temos infraestrutura para que a entrega seja rápida, então, por isso que eles estão buscando se instalar cada vez mais no Nordeste. As rodovias brasileiras são muito deficientes e atravessam muitas cidades que foram projetadas há cerca de 50 anos mais, tá bom? Então, foi ali na década de 1950 e pouco, então isso já está aí se aproximando dos 70 anos, as principais rodovias, tá bom? Então, o brasileiro está cada vez mais dependente da chegada do que comprou e que entrega rápida, aliás, muito rápida. Anote isso aí, tá? E aí, quem está sendo entrevistado nessa reportagem é Paulo Rezende, diretor do Núcleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura da Fundação Dom Cabral, e ele vem explicando, né, que o consumidor ele não pode mais considerar 12 dias para entregar. O consumidor que está acostumado a entrar nas plataformas de marketplace como Amazon, Shopee, Mercado Livre, tanto é que isso é uma foto de uma central de distribuição do Mercado Livre em Lauro de Freitas, Bahia. Estão vendo aqui? Né? E eles aqui informam que houve uma redução de 55% dos custos dessa distribuição, né, para o mercado consumidor, tá claro? Então, ó, Mercado Livre aqui e uma foto aí do seu centro de distribuição. Ou um pequeno recorte, né? Porque não dá para a gente entender a dimensão disso. E isso, gente, quando eu falo aqui, olha, o brasileiro está cada vez mais dependente da chegada do que comprou e quem entrega rápida, aliás, muito rápida, o consumidor ele vai validando os modelos de negócio. À medida que ele vai usando, ele vai atribuindo aí vantagens para utilizar aquele produto ou serviço. Foi assim com o Uber, foi assim com o iFood, Netflix, Airbnb. Então, é o consumidor quem vai validar o modelo de negócio de qualquer empresa, tá? De um hospital, de uma padaria, de um supermercado, ou dessas plataformas de aplicativos que eu falei agora. Então, o consumidor, depois da pandemia, ele, de fato, ele quer celeridade. A gente entra no aplicativo do Mercado Livre da Amazon, a primeira coisa que a gente olha é a disponibilidade de entrega. O próprio aplicativo já avisa, né? Se você comprar nas próximas 2 horas, seu produto chegará amanhã até meio-dia. Acho que a gente já simulou essa conversa na aula passada, mas é porque é importante estar voltando, né? Porque ela é a base dessa discussão de logística e distribuição, que essa disciplina aí narra para todos nós, né? Então, sim, a gente quer entregas cada vez mais rápidas. Quando se compra na Shopee, quando se compra na Shein, quando se compra na Temu, quando se compra no AliExpress, quando se compra
no Magalu, em qualquer plataforma de marketplace. Então, esse novo posicionamento também é uma resposta a essas questões, tá certo? Aí aqui eu trago outra notícia, tudo isso é notícia de mercado, postado também no dia 24 de março. GWM, né, é uma empresa, uma montadora, né? Vocês já devem ter visto os carros dela nas cidades aí circulando. Ela traz essa notícia aí para o seu mercado consumidor. Isso é uma notícia que interessa ao mercado fornecedor. Ela dizendo assim, ó, GWM atinge 98% de disponibilidade de peças no Brasil e amplia a operação logística em Cajamar. Ou seja, mais um centro de distribuição que está informando que está na sua capacidade total, na sua capacidade máxima para atender o seu consumidor final, já que eu estou falando de peças, eu estou falando de peças de reposição, eu estou falando de serviços de manutenção mecânica dos veículos. Ou seja, eu estou dizendo ao meu consumidor final que eu tenho prontidão no atendimento quando ele precisar. E aí o centro de distribuição completa 3 anos em abril, com mais de 800 mil peças em estoques, ou seja, é um estoque grande, robusto. São 800, aproximadamente, né? 800 mil aí SKUs, que é esse termo técnico, quando a gente está falando de gestão de armazenamento, né? A menor unidade de estoque que você vai ter dentro da sua central de distribuição. Desde 2023, a área de armazenamento cresceu 1.000 metros, de 1.000 metros quadrados para 8.000 metros quadrados. Para casos prioritários, o tempo de entrega pode chegar a 48 horas para qualquer região do país. Imagina, esse é o nível de serviço, e a gente vai classificar como nível de serviço, por quê? Porque é uma das métricas que a empresa está dizendo que vai atender, é o tempo de atendimento que ela tem para entregar o produto ao seu mercado fornecedor. Então, o nível de serviço é outra variável aí muito avaliada quando a gente está falando de logística e distribuição, tá? Perguntas? Dúvidas? Posso seguir? Até agora não, né? Então eu vou seguir daqui, ok? Continuando, olha. Então, esse é um tipo de tomada de decisão, de posição estratégica, de escolha local geográfico, baseada aí no consumidor final, mais próximo o possível deles, tá? O outro exemplo que eu trago é de uma fábrica que toma sua decisão de instalação baseado na sua cadeia de suprimentos, dos seus insumos. E aí estou falando agora da indústria de produtos do setor de limpeza, IP. E a IP, isso é uma notícia já antiga, tá? Tem 3 anos, mas atende perfeitamente os nossos objetivos de aula. E aqui ele fala, IP inaugura nova fábrica e centro de distribuição em Itapsuma, Pernambuco. Itapsuma é na região metropolitana da capital de Pernambuco, que é Recife. Então, segundo a unidade da região, o complexo amplia a presença da marca no Nordeste. O investimento foi de 420 milhões para a construção da planta, para a construção aí da fábrica, prédios de apoio e centro de distribuição, 250 empregos, é a estimativa que foi aí gerado, certo? Pernambuco foi escolhido por ser o centro de logística do Nordeste, região que, para ele, ou seja, para a empresa, tem o maior potencial consumidor do país. E, de acordo com o CEO e presidente executivo da IP, Valdibeira Júnior, a nova fábrica será um hub. Gente, quando eu estou falando de hub, eu estou falando de concentração. A livre tradução é concentração, ou concentrador, tá? Para estados como Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. Tapsuma foi escolhida por conta da abundância
e qualidade da água. Ou seja, eu quis me aproximar da minha cadeia de suprimentos. Eu sou uma fábrica de produtos de limpeza. O, o meu maior insumo de produção é água, né? E aí ele fala, nós temos em Itapsum uma rodovia que passa perto, ou seja, eu tenho a infraestrutura logística, o lençol freático com abundância de água e a possibilidade de contar com pessoas na localidade. A contratação da força de trabalho, os profissionais que vão atuar no negócio, também interferem na tomada de decisão da escolha das instalações de um negócio, tá? Então, isso é um exemplo que eu trago para a gente, quando a gente está falando de cadeia de suprimentos, daquele negócio que buscou se instalar o mais próximo possível da sua cadeia de suprimentos, certo? Então, para o nosso último exemplo aqui, ó, eu trago o investimento da JBS em mais de 70 milhões de reais para expandir a produção de embalagens metálicas. E aí, a notícia de 9 de setembro de 2024 também já está se aproximando dos 2 anos, mas também tem relevância para a nossa discussão. E aí, nós, JBS, anuncia investimento de 70 milhões. Como é que essas empresas buscam esses recursos financeiros para fazer investimentos? Aí a gente vai ter que voltar na aula de contabilidade gerencial, elementos da contabilidade, para estudar ali o balanço patrimonial, o que é empréstimo, financiamento, como é que eu faço a aquisição de passivo para transformar isso em ativo, né? Mas as empresas, elas buscam esses recursos financeiros no mercado, em sua maioria, para fazer esses investimentos na ampliação da sua produção. Então, aqui, ó, a JBS anunciou esse investimento de 70 milhões em sua unidade de embalagens metálicas, visando aumentar a capacidade de produção, ou seja, objetivo. Se é para crescer, se é para melhorar a qualidade do produto que eu vou colocar no mercado, a qualidade das embalagens, eu vou precisar aí investir, né? Gastar. A unidade de Lins em São Paulo ampliará em 180% a fabricação de embalagens para alimentos do tipo luncheon meat, ou seja, proteínas pré-cozidas, até novembro. Então, isso foi lá em 2024, tá? Enquanto a planta de Guaiçara, São Paulo, também já registrou aumento de 25% na produção de latas e aerosóis. O investimento será 50% em cada unidade industrial. E aqui, ó, eu trago o destaque para o trecho que está aí destacado em amarelo. O diretor da Zempac, que aí é essa unidade, né, que a JBS fez esse investimento, destacou que o investimento será fundamental para atender a demanda crescente, tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente no mercado de aerosóis, no qual o Brasil se posiciona como o quarto maior consumidor mundial. Então, tudo isso para ilustrar gestão da cadeia de suprimentos, o processo logístico que é inserido dentro dessa tomada de decisão. Gente, isso está aí o tempo todo dia, o dia todo, no noticiário, nos balanços das empresas, nas publicações de suas notícias, na tomada de decisão das micro e pequenas empresas. É por isso que a gente fala assim, que estudar a gestão, a gente estuda o abstrato, porque quando chegar a nossa hora de aplicar o conhecimento, a gente vai lembrar desses repertórios, dessas referências. Olha, tal modelo de gestão pode ser aplicado para essa solução que eu estou buscando. Porque lembra, não é tentativa e erro. Gestão se alimenta de prática, né? E aí os modelos de gestão que a gente vai simulando, a gente vai testar isso na prática e vai ser validado ou não. Tem modelos de gestão que dão bem, que são um sucesso numa organização, mas em outras nem tanto, né? E o mercado aí está cheio de empresas que faliram ou que entraram em recuperação judicial porque o seu modelo de gestão não foi se aperfeiçoando e se atualizando. Há uns 3 anos atrás, 2023, 3 anos atrás, a gente lidou com a situação de abertura de recuperação judicial da Tupperware, empresa americana, muito conhecida
na sociedade, nas sociedades, principalmente na brasileira, nos anos 60, não, 60, 70, 80, 90 e até os dias atuais, você ainda tem um mercado consumidor grande, mas a empresa não foi atualizando seu modelo de gestão, não foi acompanhando as tendências de mudança do comportamento do consumidor e, consequentemente, foi perdendo vendas. Se não vende, não entra receita. Se não entra receita, não paga conta. Se não paga conta, fecha no vermelho. E aí a empresa vai informar prejuízo. Do mesmo jeito que também há 3 anos a gente acompanhou o escândalo da Americanas por causa da gestão de estoques, que foi identificada ali uma fraude contábil. A empresa entrou com processo de recuperação judicial, que significa que ela não faliu, né? Ela está ali informando aos seus fornecedores que ela vai se organizar e vai pagar, vai honrar seus compromissos financeiros, mas isso vai levar um tempo. E agora, em março deste ano, saiu a notícia que o processo de recuperação judicial da Americanas acabou, que ela conseguiu, né, recuperar, pagar todas as dívidas e recuperar aí a sua atividade produtiva. Ela não fechou em momento nenhum. Algumas lojas foram fechando, mas por questões mesmo do comportamento do consumidor, né? Nas nossas cidades, nas nossas ruas, nos nossos centros urbanos, quantas lojas que a gente já viu encerrar suas operações, porque o consumidor está migrando, né? O consumidor saiu aí da compra física e está migrando para a compra digital. Então, tudo isso são as práticas de gestão aí que vão se adaptando, tá bom? Então, quando eu estou falando de logística e distribuição, eu estou falando de produto logístico. Só um instante, gente, eu só verificar um barulho, um ruído aqui. Um minuto. Um minuto, volto já. Oi, 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 oi. Voltei. Desculpa. Era um ruído que estava aqui atrapalhando a minha concentração. Oi, Milena, tudo bem? Tudo bem. A gente não tá mais acostumado com o aluno abrir a câmera, né? Que quando abre a câmera, a gente se sente honrado com a presença, né? Então, logo mais cedo estava Jusilene e agora eu estou vendo Milena aí. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Então, continuando aqui, ó, seguimos. Quando a gente está falando de logística e distribuição, a gente está falando da principal estrela da logística e distribuição, que é o produto logístico, tá, gente? Esse produto logístico nada mais é do que um conjunto de características que nós, profissionais, que vamos atuar aí na gestão da cadeia de suprimentos, a gente tem que conhecer para adaptar essas características aos nossos objetivos dentro da cadeia de suprimentos. E aí eu estou falando o quê? Como é que eu vou planejar a distribuição desse produto logístico? E nesse momento, eu estou falando do produto logístico inteiro, eu estou falando de tudo. Eu estou falando da laranja, que eu citei lá no início, eu estou falando do tomate, eu estou falando do sangue que é coletado nos laboratórios, nos hospitais, diariamente para fazer exames bioquímicos, ou dos hemocentros que estão coletando ali doações de sangue para mandar para a indústria, para um hemocentro, para fazer todos os derivados de produtos de sangue. Então, entendam a complexidade que o produto logístico ele se aplica a tudo que vai ser aí transformado, né? Então,
Eu não só estou falando dessa garrafa que foi produzida e foi colocada no local de compra, seja físico, seja virtual, né? Eu não estou falando só desse computador que está aqui trabalhando e que a gente está aqui assistindo essa aula, ou do celular que vocês estão assistindo a aula nesse momento. A gente está falando de produto logístico, a gente está falando de tudo, tudo aquilo que, que vai transitando aí dentro da cadeia de suprimentos. O leite que a gente viu nos slides atrás, tá certo? Então, esse produto, ele vai ser a matéria-prima que vai ser transformada, ele vai ser os insumos, que são todos os produtos necessários para fazer aquele produto final. Então, no celular eu tenho os circuitos eletrônicos, as placas, essas placas, esses microcircuitos, né? Os chips, o material de vidro que está na tela, ou o material plástico que está aí nos componentes internos do telefone, então tudo o que for necessário, assim como o próprio produto acabado. Tudo isso vai ser, eu preciso conhecer essas características porque elas vão me ajudar no planejamento, na coordenação desses recursos, dessas atividades, para que eu possa aí controlar cada uma dessas etapas, tá? Então, ó, o mesmo tipo de produto, normalmente, ele apresenta um número grande de variações em termos de tamanho, densidade, cor, sabor, textura, design. Então, o produto logístico, ele vai sofrendo essas alterações das suas características à medida que ele passa nos elos da cadeia produtiva. E aí, lembra daquela ilustração da indústria de laticínios, tá? Primeiro elo, segundo elo, terceiro elo, quarto elo, e assim sucessivamente, até ele ser entregue ao consumidor final. Lembra que o nosso objetivo é sempre mirar onde eu estou e que posição aqui eu estou. Eu estou na posição 1, 2, 3, mas independente da posição que eu esteja, o meu objetivo tem que ser a entrega desse produto logístico que vai passando por diversas fases, por diversas etapas, para esse consumidor final. E aí, turma, cada uma dessas etapas precisa entregar valor, precisa agregar valor. Quando eu falo de agregar valor, eu estou falando de contribuições, eu estou falando de refinamento, eu estou falando de melhoria dos processos para entregar um produto com melhor qualidade, com melhor durabilidade, com melhor usabilidade. A gente tem falado muito essa palavra nos últimos anos, não é? Que entregue de fato. Quando eu estou falando de agregar valor, eu estou falando de agregar conhecimento, tá? Então, assim, tem exemplos muito bons que a gente utiliza nas aulas. Por exemplo, uma máquina de costura é um equipamento de trabalho para a indústria têxtil. Mas uma máquina de costura, ela pode ser uma ferramenta decorativa. Vai depender do propósito, do objetivo que você está buscando aquele utensílio, aquela ferramenta. Então, ela vai agregar diferentes valores de acordo com os objetivos, com os propósitos que ela estiver visando atender, tá? Então, quando eu estou falando de agregar valor, eu estou falando de trazer mais benefícios, de trazer esse melhoramento do custo-benefício para o mercado, para o consumidor. Mas a palavra-chave realmente é conhecimento, inovação. Quanto mais conhecimento eu deposito, quanto mais inovação eu deposito no processo produtivo, na cadeia de suprimentos, eu estou enriquecendo este produto e eu estou agregando valor. E entendo que agregar valor não tem nada a ver com preço, tá? Preço é uma unidade monetária que você vai fazer a aquisição daquele produto ou serviço. Preço é tangível, é quantificável. Valor é intangível, eu não consigo apenas mensurar pelo preço, porque eu tenho muitos atributos ali inseridos, tá bom? Se não ficou claro, próxima aula a gente retoma mais uma vez esse conceito e aí tragam suas dúvidas. E aí eu gostaria de pedir para vocês que deem uma lida no material, deem uma busca
em diversas fontes de consultas, né? Usem as IAs, né? Use o ChatGPT, o Gemini, o Perplexity, a infinidade de IAs que a gente tem hoje em dia, né? Usem para fazer curadoria de conhecimento. Ó, eu estou sem tempo para fazer um levantamento das principais notícias. Entra nessas IAs e coloca lá, dá um prompt, o comando, né? A gente fala prompt o dia todo. Não, dá um comando para ela. Atue como curador de notícias e faça um levantamento para mim das principais notícias que circularam no Brasil e no mundo sobre o assunto gestão da cadeia de suprimentos ou sobre o assunto logística e distribuição, que trazem impacto para as economias, para as empresas, porque se vai impactar na economia, vai impactar as empresas, né? E vice-versa. Um impacta o outro. Então, ele vai fazer um resumão para você, né? O Gemini vai trazer uma estrutura de apuração desse conteúdo de um jeito, o ChatGPT vai trazer de outro. Então, vai lá, dá uma leitura breve, e aí também reforça para ele, evite fake news, use fontes confiáveis de informações para que ele faça essa curadoria do que está posto aí já de conhecimento. A inteligência artificial, ela só é inteligente porque o conhecimento já está posto. Ela não está criando nada tão inovador, não. Mas a gente vai treinando ela aí para fazer essas buscas mais precisas. E aí você lê esse resumão que ela trouxe e aquilo que você se interessar, você vai aprofundar conhecimento. Então, dê essa lida antes, porque isso ajuda muito a gente aí na construção desse conhecimento, tá? Continuando aqui, olha, as características desse produto logístico influenciarão diretamente a nossa tomada de decisão enquanto gestores da supply chain management, tá? Que é a gestão da cadeia de suprimentos, que está aí sendo o nosso material de discussão. Isso vai influenciar o quê? Como eu vou estocar, a estocagem desses produtos, o manuseio desse produto logístico, o transporte desse produto logístico, que é fundamental definir, né? Por exemplo, hoje lá na empresa, o Hemocentro aqui da cidade estava fazendo a campanha de doação de sangue. Então, eles levaram toda a estrutura e estavam lá fazendo a doação de sangue para os funcionários que estavam aptos e interessados na doação de sangue. Então, enquanto a doação de sangue estava sendo feita, ou seja, enquanto aquele material biológico, ou seja, um produto logístico, tá, gente? Nesse momento é um produto logístico. Enquanto o produto estava sendo coletado, ele precisava ser manuseado dentro das normas de segurança determinadas pela Anvisa, já que o Hemocentro teve que levar a sua estrutura de poltronas, né, de higienização para dentro da unidade da empresa durante todo o dia de hoje. E aí, essas características do produto logístico, ela precisa ser muito bem definidas para os profissionais que estão ali. Ao mesmo tempo, uma vez manuseado e colocado naquelas bolsas, né, o sangue está sendo extraído, está sendo colocado naquela bolsa e vai ser pesado, vai ser analisado, eu preciso estocar. Para estocar, eu vou precisar de determinados requisitos, ambiente refrigerado. Então, não vai ter geladeira, mas vai ter as caixas térmicas com gelo para estocar esse sangue. Ou não, o sangue vai ficar fora do resfriamento. Tudo isso tem norma técnica para ser seguida. E o profissional que está manejando esse produto logístico, ele precisa ter clareza sobre isso. Esse produto é perecível? Sim, ele é perecível. Em quanto tempo? Em quais condições? Por isso que a estocagem e o armazenamento, eles precisam estar muito bem definidos. E como é que eu vou fazer isso, certo? Então, ora, isso é uma atividade, gente, que está aí no nosso dia a dia e que tecnicamente a gente não para observar, porque não faz parte da nossa atividade primária. Né? Ah, mas eu trabalho na área de marketing, então eu não tenho muito contato
com esse fluxo de processo. De fato, não tem, porque esse fluxo de processo é muito concentrado na área de operações, pertence à área de operações. Logística e distribuição está na área organizacional e de operações. Mas eu, enquanto gestor de marketing, eu preciso entender desses fluxos, porque isso vai afetar diretamente as minhas estratégias de distribuição. Quais são os canais de distribuição que eu vou entregar o meu produto, né? Como esses canais de distribuição estarão mais próximos do mercado consumidor. Então, nesse momento, eu, gestor de marketing, analista de marketing, eu vou ter que ter esse alinhamento com a área de operações. Então, eu posso não saber as minúcias, o detalhe, mas eu preciso entender genericamente, generalistamente, como esses fluxos, esses processos, tá? Porque isso vai afetar diretamente a minha atividade produtiva, tá claro? Então, ó, como eu vou fazer esse processamento de pedidos? E aqui eu tenho algumas dimensões que interferem. O quociente peso-volume, ele está relacionado, de fato, ao peso, gramas, quilos, toneladas, e o volume que isso vai gerar. Né? Então, por exemplo, aço. Aço, nem sempre aquilo que é muito pesado tem grandes volumes. Na indústria de aço, 1 tonelada de aço é atingida rapidamente com poucas peças, pouco volume. Já numa fazenda de algodão, colher 1 tonelada de algodão in natura provavelmente vai levar um grande volume de dimensão física, que vai exigir um maior espaço de armazenamento, uma maior quantidade de manuseio, equipamentos, pessoas, para poder manejar esse produto. Então, essa variável, quociente peso, ela interfere diretamente na nossa tomada de decisão. Ao mesmo tempo que o quociente valor, e aí eu estou falando de valor de mercado, estou falando, de fato, de valor financeiro. E o peso, tá? Os exemplos mais clássicos aqui, ó, é o transporte de valores. Dinheiro vivo, caixa forte, né? Que transporta o dinheiro vivo. O transporte de joias, de pedras preciosas, tudo isso está relacionado nessa dimensão, quociente, valor, peso. Porque imagina um diamante, uma pedra de diamante, tem um alto valor de mercado, mas o peso daquela gramatura pode ser bem pequeno, né? Sei lá, 100 gramas, 200 gramas, e você está transportando um grande valor, você está armazenando um produto de grande que vai te exigir uma infraestrutura de armazenamento, estocagem, transporte e manuseio muito rigorosa. A mesma coisa, o transporte de valor, né? Toda aquela infraestrutura de caixa forte, o pessoal da equipe de segurança armada, exatamente para essa defesa, para esse processo que aquele transporte logístico exige, entre outros, tá? O quanto que é inflamável, e aqui eu estou muito relacionada à produção ao transporte, manuseio, estocagem, ao produto logístico aí, derivado do petróleo, cadê petróleo? Da produção de combustíveis, de biocombustíveis, da produção da indústria, da usina, de álcool, né? Então, eu estou aqui muito orientado nesses níveis de inflamabilidade, de substituibilidade. O que é danado é isso? O quanto aquele produto logístico pode ser substituído rapidamente, isso também vai interferir na minha forma de estocar, transportar, manusear e armazenar esse produto logístico. E isso, os produtos de bens de consumo, por exemplo, bens de consumo duráveis, né? Esse computador que eu posso substituí-lo por outro computador. Então, são produtos que o consumidor consegue trocar mais rapidamente. Então, classificação geral aí dos bens de consumo duráveis, tá?
E perecibilidade está muito associada aí aos alimentos, aos materiais biológicos, porque eles precisam de um tempo de trânsito, um tempo de armazenamento mais diferenciado, mais ágil, mais rápido aí para esse processo, para esse transporte logístico, tá bom? Então, animais vivos também, né? Tá muito, que também são transportados. Ah, mas eles são perecíveis? Depende. Depende do transporte que você está fazendo, da forma de armazenamento disso. Então, eu vou transportar uma carga de frango vivo de uma cidade, de um estado para o outro. Quais são as condições que esse transporte vai ser feito? E o armazenamento, né, desse transporte. Há alguns anos, eu não lembro em que ano exatamente, a gente viu aí a morte de um cachorro, né, em uma companhia aérea no transporte. Então, o tutor do cachorro pagou passagem aérea, pagou todos os requisitos de viagem daquele pet, daquele cachorro, e o cachorro chegou ao seu destino final morto. Né? Então, isso neste momento, gente, é um produto logístico. Sem ofensa, sem desmerecer, tá? O valor afetivo do animal. Não tô entrando nessa dimensão, não. Eu estou falando como gestora logística e de distribuição, e que nesse momento precisa analisar o produto logístico dentro das suas características para melhor tomada de decisão da minha cadeia de suprimentos. Como é que eu vou transportar? Como é que eu vou manusear esse produto logístico? Então, a gente tem que ter essa clareza e essa definição muito precisa, tá bom? E aí, gente, na próxima aula, a gente começa falando sobre gestão de estoques. Por quê? Porque o produto logístico, e essas características necessárias, ele é o meu estoque. É ele que vai definir a minha política de estoque dentro dos meus objetivos de gestão da cadeia de suprimentos, tá claro? Eu vou interromper a transmissão e vou parar a gravação. Eu conto com vocês para que vocês deem uma lida no material, estudem o material, para que a gente tenha aí mais participação, tá? Para que tragam dúvidas, né? Venham para a aula, mas venham para a aula com dúvidas, para a gente poder conversar, ou venham com experiências para vocês poderem me ensinar, né? Trazer aí essas contribuições de vocês, tá bom? Só interromper aqui a gravação. Nossa próxima aula acontece quarta-feira, dia 22. Deixa eu só confirmar aqui no meu calendário. Logística e distribuição, 22 de abril, quarta-feira. A gente vai dar continuidade aí, vai falar sobre gestão de estoques, planejamento de estoques e previsão de demanda, ideia para a gente alcançar, porque uma hora é tão pouco, né? Passa tão rápido. Combinado? Até a próxima, então. Vou parar aqui a gravação. Ok.